Existe um jejum que agrada a Deus? Com toda certeza. A Bíblia, ela nos fala de um jejum que agrada a Deus. Você sabe qual é? Nesse vídeo, nós falaremos justamente sobre esse jejum que agrada a Deus. Todo cristão precisa realizar esse jejum. Ele é algo que quem não faz não agrada a Deus de forma nenhuma. Mas que jejum é esse que agrada a Deus? Nós iremos falar a partir de agora. Meus irmãos, o jejum, ele significa uma abstenção, que é a mesma coisa de deixar de praticar algo, deixar de fazer determinada prática, abster-se. Geralmente é usado para alimentos, deixar de comer, deixar de se alimentar. E é um sacrifício por consequência, porque não é nada fácil fazer um jejum, não é nada fácil sacrificar-se, ou seja, deixar de fazer algo agradável, deixar ali de se alimentar, demanda muito esforço, demanda muita dedicação, demanda que você faça ali um esforço tremendo para que você consiga fazer um jejum de qualidade. Então o jejum, ele é um sacrifício, Nem todo sacrifício é agradável aos olhos de Deus. Existem aqueles que são chamados de sacrifícios de tolos. Isso aí é algo que a pessoa faz e que não agrada a Deus de forma nenhuma. Eu falo, por exemplo, de pessoas na religião católica que costumam caminhar léguas, distâncias muito grandes, pagando promessa a santo A, a santo B, dizendo que está fazendo um sacrifício que vai com toda certeza agradar a Deus, mas isso não quer dizer que vai agradar a Deus. E a Bíblia, ela nos ensina um modelo. Quando nós vamos falar do jejum, o Senhor Jesus, lá em Mateus 6, em diante, ele vai falar acerca do jejum, ele vai nos ensinar a orar, ele vai nos ensinar coisas esplendorosas acerca de sacrifícios. Mas quando falo também de sacrifício, eu me lembro do rei Saul. O rei Saul, ele gostava de sacrificar. Inclusive, em um dado momento de sua vida, Deus fala para Samuel, fala para Saul, que era para ele ir à guerra contra os amalequitas. E lá, destruir completamente tudo, destruir animais, destruir o rei, destruir tudo. Não era para deixar ninguém. Era uma nação que totalmente desagradava os olhos de Deus. Deus queria eliminar. Chegou o dia do juízo para aquela nação. Quando Saul vai lá, que ele volta, ele poupou o melhor dos animais e ainda poupou a vida do rei, totalmente desagradando aos olhos de Deus. E o que acontece? Quando ele chega para conversar com Samuel, ele vem dizer a Samuel que tinha poupado a vida dos animais para oferecer sacrifícios a Deus. E Samuel então rebate: Deus tem tanto prazer em sacrifícios? Não, Deus prefere a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meus irmãos, daí você já vai ter uma luz do que é o jejum que agrada a Deus. Nós vamos ler na Bíblia juntos aqui para nós termos noção do que eu estou falando, Vamos abrir a Bíblia. Isaías capítulo de número 58, versículo 3 ao versículo 7, na Nova Tradução Linguagem de hoje vai dizer, vamos ler aqui, do 3 ao 7. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome, se não se importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejumam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? O que Deus quer, irmãos? Vamos ver. Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente,
que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer. Agora, meus irmãos, nós estamos entrando na parte do jejum que agrada a Deus, né? Vamos voltar aqui. Agora, meus irmãos, a partir do verso 6, nós vamos ler Deus falando sobre o jejum que o agrada. Não é esse o jejum que eu quero. Olha só, eu quero, Deus falando, que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Meus irmãos, aqui nós vemos, em relação ao que falávamos sobre a questão do rei Saul, que de nada adianta sacrificar se a gente não está disposto a obedecer, né? E aqui nós vemos que o povo de Israel costumavam jejuar e até perguntavam: do que adianta jejuar se tu não fazes nada falando com Deus? Não fazes nada que pedimos. De nada adianta, meus irmãos, verdadeiramente, nós jejuarmos se nós também não vigiarmos. De nada adianta nós fazermos jejum se nós não nos dedicamos a obedecer a palavra de Deus. A regra aqui é clara: o jejum que agrada a Deus é o jejum de más obras, ou seja, é abster-se de obras ruins, né? Nós sabemos que a salvação ela é pela graça, mas um salvo, ele tem obras de um salvo. É necessário que nós, salvos em Cristo Jesus, tenhamos obras de quem é salvo em Cristo Jesus, porque nós sabemos que é pelo fruto que conhece a árvore, e isso é a palavra de Cristo Jesus. Amém? Não estou com esse vídeo tirando a importância do jejum, e com toda certeza farei mais vídeos falando aí sobre jejuns abençoados extraordinários. Mas antes de falar sobre jejum normal, jejum total, jejum parcial, jejum de Daniel, jejum isso, jejum aquilo, que são muito importantes também, tem uma importância muito grande no mundo espiritual, não poderia deixar de falar sobre esse jejum que é mais importante, que é de obedecer a Deus, fazer boas obras, fazer obras de alguém que se arrependeu e que vive em novidade de vida. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve para não perder todos os vídeos extraordinários falando sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você aplicar tudo aquilo que você aprender aqui, a sua espiritualidade subirá para um nível ainda maior. Porque esse é o meu objetivo, de ajudar você a juntos chegarmos nos céus, onde está o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.